Olá, queridos alunos, queridas alunas. Estamos mais uma vez aqui, né, no nosso bloco de aula semanal, aula remota assíncrona. Essa aula você vai receber na sua casa, mediante ao link disponível, né, por mim e pela escola. Eu convido você já a pegar seu material, pegue seu livro, pegue sua agenda, para que você possa fazer as anotações e na aula da quarta-feira a gente possa fazer o nosso plantão pedagógico, certo? Então, nós vamos estar trabalhando hoje, pessoal, com o capítulo 9, né? Que tem como título Os Estados Unidos no século XIX. Mas o nosso foco hoje é imperialismo, ou neocolonialismo, ou novo colonialismo, certo? A aula de história hoje ela vai para os alunos da segunda série do ensino médio, e eu sou professora Valdeci, para você que está me assistindo, né? Uma vez que essa aula ela está lá no domínio público, né? Nas redes sociais, lá no meu canal YouTube, História em Foco. Então, estou aqui contribuindo, né? Para agregar valores ao seu conhecimento. Bom, expansão dos Estados Unidos no século XIX, com foco no imperialismo. Estamos na parte 2 do capítulo, da segunda série, capítulo 9. As habilidades, né, nós continuamos estudando um bloco de habilidades para essa unidade. Formação, né, e organização social, movimentos sociais, pensamentos políticos e ação do Estado. Bom, vamos pegar aqui, né, eu gosto sempre de, quando estou trabalhando um tema, eu sempre pego um pouco os antecedentes. A gente vai ver um pouco do contexto histórico, como é que esse tema aparece, né, nesse contexto histórico mundial. Então, nós vamos pegar aqui como antecedente para entender o imperialismo do século XIX, o que nós vamos chamar de Segunda Revolução Industrial, né? Então, como você pode ver aqui, como eu gosto muito de imagens, né, eu acho que a imagem ela tem um valor, né, assim, significativo para o nosso estudo em história. Então, eu já pego aqui, pessoal, ó, aqui o mapa, tá vendo? E os focos onde você vai estudar os espaços geográficos de maior ocorrência, né, do que nós vamos chamar de imperialismo ou novo colonialismo, certo? Então, segunda Revolução Industrial. Segunda Revolução Industrial refere-se ao grande desenvolvimento das tecnologias industriais, assim como a extraordinária expansão da industrialização do século XIX. Essa fase ela vai levar a um crescimento brutal no aumento da produtividade de mercadorias, meios de transporte, consumo de matéria-prima e recursos energéticos pelos países industrializados. Em síntese, a Europa ela não tem todas essas matérias-primas, né, para que essas novas empresas elas possam usar. Então, os países imperialistas, eles precisam buscar espaços onde essa matéria-prima ela é ofertada em grande quantidade, porque o espaço europeu não tem como atender essas demandas, né? Ao mesmo tempo que não tem como atender um mercado consumidor. Não temos mão de obra, falta matéria-prima, então a razão pela qual nós vamos estudar essa expansão, né, dessa industrialização e, ao mesmo tempo, essa conquista de novos territórios, não só na Europa, agora, para além da Europa, né, que vai ser na Ásia, né, e no continente africano. Bom, como essas empresas elas cresceram muito, elas precisam se organizarem, né? E nessa fase nós vamos conhecer 3 modalidades importantes de organização dessas empresas
que vão aparecendo nesse período aí do processo de industrialização, na tentativa de eliminar a concorrência e maximizar os seus lucros. Então, elas estão organizadas da seguinte forma. Nós temos os holdings, nós temos os trusts e temos os cartéis. O que significa cada uma delas? Então, eu trago aqui para vocês esse organograma e ele é de fácil compreensão. Didaticamente, você vai entender como é que elas se organizam. Então, os holdings, nós temos empresas financeiras que controlam complexos industriais a partir da posse de suas ações. Então, olha só, eu tenho aqui a empresa A, né, que tem o controle acionário da empresa B, da empresa C e da empresa D. Ou seja, fazem parte do mesmo bloco, porém, a A ela tem um controle acionário, ou seja, ela tem um maior número das ações, portanto, ela tem poder de mando, poder de veto. Eu tenho também essa outra modalidade aqui, que são os trusts, né? Essas são empresas que absorvem seus concorrentes, controlando a produção, preços e dominando o mercado. Então, eu tenho, de novo, a empresa A, porém, ela compra, né, a empresa B, a empresa C e a empresa D. Observe aí o monopólio, né? Nos cartéis, nós temos empresas de um mesmo ramo que se associam para evitar concorrência, dividindo os mercados. Então, eu tenho aqui, na verdade, 4 empresas da A D, A, B, C e D, só que elas têm o mesmo controle. Na verdade, elas estão demarcando espaços de mando, o que nós vamos chamar de monopólio. Vamos pegar aqui as empresas que vendem combustíveis, postos de combustível, gás, né, de cozinha, enfim. É um bom exemplo para essa chamada dos cartéis, certo? Então, nós temos aqui, resumindo, 3 modalidades de empresa que crescem, né, de uma forma substanciada, né, porque elas se organizam dentro desse estilo, né, com a intenção de eliminar a concorrência e aumentar o seu lucro. Né? Então, assim, como você ter um tubarão, né, no mar e você ter os peixes menores. Então, o tubarão, na verdade, ele tem um monopólio do território dele, né? E os peixes menores estão subordinados a ele. Então, é uma boa comparação desse sistema econômico de mercado. Bom, então eu tenho aqui as novas potências industriais, que é a Alemanha, a Itália, os Estados Unidos e o Japão, versus aquelas mais antigas, as pioneiras, que é a Inglaterra e a França, que são países mais, eu não vou dizer, vou usar o termo velho, né? São os países que são que já tinham nesse momento o seu espaço garantido no mercado internacional. Mas nós temos aqui os emergentes, né? Como a Alemanha, Itália, Estados Unidos e Japão, que aparecem no cenário, né, como países concorrentes desses dois que já tinham seus lugares, espaços demarcados. Bom, uma definição clara para esse período. Domínio de vastas áreas do planeta por parte das nações industrializadas. Inglaterra, França, Holanda, Bélgica, Alemanha, Itália, Japão, Estados Unidos e Rússia. Esses são os países, as nações que conseguiram sair na frente no processo de industrialização. Então, são eles que estão aí na linha de frente, né, para ganhar a concorrência de mercado na Europa. Onde? Qual a área? Nós temos a África e a Ásia, né, que é o novo colonialismo, né, e nós temos a região também da América, né, com o imperialismo. Né? Então, quando eu falo de América, eu estou falando
do neocolonialismo que acontece no século XV, XIV, XV e XVI, né? E agora nós estamos discutindo uma nova fase do novo colonialismo, que é do século XIX. Quais foram os fatores, né, que impulsionaram esse processo? Então, eu tenho aqui, como eu disse para vocês, primeiro, expansão industrial, disputa por matérias-primas industriais, disputa por novos mercados consumidores, excedentes de capitais na Europa, crescimento demográfico europeu e mão de obra militar. Então, são esses os fatores que vão impulsionar, né, a esse processo de expansão, a esse processo imperialista, né? A saída do continente europeu para a busca de novos mercados, matérias-primas, né? Para se sustentar no mercado nas outras áreas, que é a África e a Ásia. Bom, o domínio da África e da Ásia, exercido pelos países industrializados, teve duas principais formas. A primeira foi a dominação política e econômica direta. O que é isso, professora? Os próprios europeus, quando tomaram o território, eles se estabeleceram nos espaços como governantes do lugar. E a outra forma de dominação foi uma dominação indireta, né? Eles fazem aliança com as elites locais, e essas elites locais é que assumem o poder governamental dessas áreas conquistadas. Bom, a pergunta aqui é: mas como as potências imperialistas legitimaram o domínio, a conquista, a submissão e a exploração de dois continentes inteiros? É uma pergunta, né, que todo estudante de história faz. Como eles conseguiram dominar dois continentes inteiros de forma violenta, a ponto de exterminar populações, de desarticular uma nação, um governo, um povo, né, uma política, um sistema político, e extrair, né, saquear a sua riqueza? Bom, primeiro, nós temos o que a história chama de justificativa. Tudo isso embasado em uma fundamentação científica, né, política, social, econômica, né, para poder justificar o motivo pelo qual os europeus eles têm a necessidade e o direito de entrar nesses espaços, né, para fazer esse processo, né, que nós vamos chamar de imperialismo. Então, a principal hipótese para a legitimação do domínio imperialista europeu sobre a África e a Ásia foi a utilização ideológica, né, de teorias raciais europeias provenientes do século XIX. Olha só como a filosofia, né, como o campo das mentalidades, a ideologia, aquilo que se prega como uma verdade, como um modelo social, político, econômico, científico, vai impactar nas decisões dos estados e dos governos. Então, o que eles vão pegar? Primeiro, nós vamos falar do evolucionismo social. Depois, eles usaram o darwinismo social e usaram também o chamado determinismo geográfico. Eu não quero aqui entrar nas áreas da biologia, da antropologia, né? Muito pelo contrário. O que eu vou fazer aqui é buscar essas ciências para embasar o que aconteceu na história, certo? Não vou discutir biologia nem antropologia social, nem científica, nada disso aqui. Simplesmente para entender como essas teorias, como essas filosofias, elas vão justificar uma ação violenta de conquista nesses novos territórios. Vamos pegar aqui o evolucionismo social, que tem etapas evolutivas. Primeiro, a barbárie,
a visão primitiva e a visão civilizada. Ó, a barbárie, quando eles usam essa teoria da barbárie, eles vão fazer menção à África. Porque os africanos eles têm uma religiosidade muito forte, né? Eles têm resistência, né? A abrir mão da sua cultura. E a gente sabe disso quando aconteceu o processo de colonização brasileira, onde nós tivemos a base da mão de obra africana aqui no Brasil. Então, eles têm resistência nas suas matrizes religiosas. Então, esse grupo de pessoas foram atribuídos no bloco da barbárie, os bárbaros. Quando se fala dos asiáticos, eles usavam o termo primitiva. Os asiáticos, né, para essa teoria do evolucionismo social, eles estavam na fase primitiva. E quem está na fase da civilização? Adivinha quem é? A Europa, claro. O velho continente. Porque o novo continente está desprovido de qualquer conhecimento, de qualquer teoria, né? Então, nada melhor do que a Europa civilizada, entre aspas, adentrar nesses espaços para pôr ordem. É um favor, né, que a Europa está fazendo, está prestando a essas civilizações. Aí a gente vai discutir a chamada missão civilizadora, que é a principal justificativa que é dentro do pacote do darwinismo social de Spencer. Então, olha só o que ele escreve. Assumir o fardo do homem branco. Enviai os melhores dos vossos filhos, condenai os vossos filhos ao exílio, para que sejam servidores de seus cativos. O fardo, a missão civilizadora, na visão da Europa, que é chamado fardo do homem branco, né, nasce dentro dessa perspectiva. Nossa, tirar o europeu do seu espaço civilizado para adentrar nesses espaços aí é um fardo. É muito pesado você sair de um espaço de civilização e entrar na barbárie, num espaço primitivo desse, para você poder ajudar esse povo a sair dessa condição de inferioridade. E que fardo é esse, né? Porque quando a gente vai estudar, principalmente a África era um continente muito rico, muito ouro, diamante. Então, esse fardo ele não é pesado, ele é o melhor fardo, né? Porque é um espaço que eles vão entrar de muita riqueza e eles vão se dar muito bem nisso aí, certo? Então, eu pego aqui essa imagem, né? Aqui da África, onde nós estamos vendo aqui várias bandeiras, cada bandeira dessa representando uma nação imperialista, né? E a figura do nativo africano, né? Aqui é preso, né? E potente, né? E de uma forma bem humilhante, né? Porque esse espaço ele vai ser dividido, ele vai ser compartilhado entre essas nações, sem que nenhum dos representantes do lugar, né, nenhum representante africano participe desse evento, né, que é a Conferência de Berlim, né? Bom, temos também o determinismo geográfico. O determinismo geográfico tem uma visão também bem preconceituosa e vai favorecer muito aos europeus a ponto deles usarem isso como uma justificativa. Então, nessa visão, o homem seria produto do meio, ou seja, as condições naturais é que determinam a vida em sociedade. O homem seria escravo do seu próprio espaço. Na visão imperialista, isso é na visão geográfica, né? Na visão imperialista, determinados povos, devido à sua posição geográfica, tinham a necessidade de conquistar novos espaços vitais para a sua perpetuação. Ou seja, a Europa pode ter conhecimento, pode ter progresso, pode ser uma nação
civilizada, porém, entretanto, todavia, a Europa não tem a riqueza que essas regiões têm. Então, se a Europa não tem, os europeus eles tinham a necessidade de buscar esses territórios e buscar essas riquezas para perpetuar a sua nação, para perpetuar a sua geração. Daí, né, eles usarem essa ideologia como justificativa para minimizar os estragos que eles vão fazer nessas regiões. Bom, imperialismos versus colonialismo. Qual a diferença? Vamos voltar um pouquinho lá no século XV, XVI, para a gente poder ver um pouquinho da diferença entre o imperialismo e o colonialismo do século XV. Então, eu tenho aqui colonialismo europeu do século XVI, neocolonialismo ou novo colonialismo do século XIX. Então, a área principal de dominação. No século XVI, a área principal foi a América. América do Sul, América Central e América do Norte, né? Que nós tivemos aí Portugal, a Espanha e depois a Inglaterra na área da parte norte da América. Já no século XIX, nós temos a África, a Ásia e a Oceania, né? Então, nós temos o continente asiático e temos o continente africano. A fase do capitalismo desse período. Na primeira fase do século XVI, nós tínhamos um capitalismo mercantilista, ou seja, comercial, né? Que era a compra de especiarias, na verdade, né? Que era baseado na política econômica que a gente vai chamar de mercantilismo. Já na fase do capitalismo, ou da fase do imperialismo do século XIX, nós temos um capitalismo financeiro e monopolista. Financeiro por quê? Porque nós vamos ter aí toda a dinâmica, né? A burocracia bancária aí, né? Dos financiamentos e tudo. E vamos ter o capitalismo monopolista, porque lembra que eu mostrei para vocês aquele organograma no início da aula, daqueles cartéis, daqueles monopólios das empresas. Então, as empresas se fortificando e formando alianças para combater a concorrência e aumentar o seu lucro, né? Quem patrocina, na verdade, esse evento, né? No século XVI, nós temos uma burguesia comercial e temos também os estados metropolitanos europeus, ou seja, o próprio rei, né, dos estados absolutistas, que vão fazendo a parceria com a igreja e com a burguesia, que vão empreender esse período do colonialismo. Já no século XIX, nós temos o quê? Uma burguesia financeira e industrial, e temos também os estados da Europa, a América do Norte, no caso, né, os Estados Unidos e a Ásia, que é o Japão. Quais são os objetivos desses períodos? No primeiro, nós temos aqui como objetivo garantia de mercado consumidor, né, para a produção econômica europeia, garantia de exploração de produtos coloniais, como artigos tropicais e metais preciosos. Já no século XIX, com a segunda Revolução Industrial, nós temos, por exemplo, né, como objetivo buscar reserva de mercado para a produção industrial, garantia de fornecimento de matérias-primas como carvão, o ferro, o petróleo e metais não ferrosos, né? Por quê? Porque nós estamos falando de um processo de industrialização. Novas máquinas, né, estão surgindo, novas indústrias estão surgindo, novas tecnologias estão surgindo. Vamos também ter como objetivo o controle dos mercados externos para investimentos e capitais excedentes, ou seja, eles precisam movimentar o capital, eles têm dinheiro, mas eles precisam aplicar esse dinheiro em outras áreas, porque isso vai render muito lucro. Então, não é só a busca da mão de obra e dessas matérias-primas, eles querem também aplicar esse capital, né? E qual a justificativa ideológica
No século XVI, a justificativa ideológica estava nas mãos da igreja, que era a expansão da fé cristã. Lembrando que, nesse período, a igreja já passou pelo processo da reforma, né? Então, a contra-reforma, na verdade, a igreja estava precisando de ampliar o número de fiéis que ela teria perdido na Europa nesse período. Então, a América seria um espaço bem propício para agregar valores cristãos, né, aos nativos, aos índios, principalmente. Já no século XIX, a ideologia é aquela que eu citei para vocês, a missão civilizadora de espalhar o progresso técnico-científico pelo mundo. E quem é que tem esse progresso, né? Quem é que tem a patente desse progresso? A Europa, claro. Bom, vamos pegar aqui um pouquinho da história dos Estados Unidos após a Guerra de Secessão, que a gente estudou na aula passada. Então, nós temos aqui, após aquela guerra, houve uma expansão comercial, né, no campo industrial e no campo financeiro. Isso vai fazer com que os Estados Unidos apareça no cenário como também concorrente desses espaços, né, novos espaços, concorrendo aí com os países da Europa. Então, só para lembrar, o que justificava, né, esse expansionismo norte-americano, né, que fez dele um país imperialista, né? Então, o poder do capital, né? Como isso aconteceu? Então, nós temos aqui a base do projeto expansionista. Primeiro, nós tivemos aí a política do Big Steel, né? Que é uma famosa política norte-americana que se usa até hoje, que é fala manso, mas com um grande porrete nas mãos, né? Então, nós temos aqui uma imagem bem interessante. Tá vendo? Olha só como a figura norte-americana anda pelo continente e um grande porrete, né? É o grande porreta mesmo dessa política. Temos aqui o Destino Manifesto, que a gente já estudou também, só para recordar, que era aquela ideologia, aquele pensamento que eles difundiam dizendo que os Estados Unidos, os norte-americanos, eles, tipo assim, de uma forma privilegiada, eles foram escolhidos para levar o progresso e a civilização ao continente americano. Até então era o continente americano, né? Então, isso vai ser reforçado na doutrina Monroe, que é que eles definem como sendo a América para os americanos. Enfim, trata-se de um projeto ideológico, né, que foi difundido e que agregou valores à teoria política adotada pelos norte-americanos. Bom, e aqui eu tenho, pessoal, aqui eu tenho como é que eu diria? Um mapa, né, interessante, que mostra claramente a expansão imperialista norte-americana na América nesse período, no século XIX ao século XX. Então, vamos pegar aqui alguns aspectos interessantes. Eu tenho aqui o espaço dos Estados Unidos e essas setas, elas ligam os espaços de interferência norte-americana em todo o continente americano, né? E essas estrelinhas aqui, elas representam, né, as áreas de intervenção direta dos Estados Unidos na América Central nesse período aqui. Então, vamos imaginar aqui, territórios obtidos do México entre 1845 e 1853. Tá vendo aí? Ó. Onde é que está o México? Olha a estrelinha. Olha o México, né? Aqui nós temos essa área aqui, territórios controlados pelos Estados Unidos também, no período do Zapata lá, né? No México, a Revolução Mexicana, também que passa a pertencer aos norte-americanos. Eu tenho também aqui essa área verde todinha aqui, ó,
que são áreas também que os Estados Unidos passam a controlar. El Salvador, Costa Rica, Panamá, né? Nós temos aqui a criação do país, né? Como o canal, né? Um canal muito importante aqui, de grande influência econômica. Eu tenho aqui essa área aqui, que também da Guatemala, que é também dos Estados Unidos. Eu tenho aqui o Porto Príncipe, eu tenho Porto Rico, enfim, eu tenho a região da Granada. Observe como os Estados Unidos ampliou sua área de influência aqui na América Central nesse período. Daí a gente entender as teorias divulgadas e defendidas por eles. Então, aqui, nesse momento aí, para os Estados Unidos, os alvos básicos aí é a América Central e a Ásia, né? E aí a gente vai falar dessa fase aí do chamado Colorário Roosevelt, ou seja, o Colorário Roosevelt foi um postulado de política externa em adição, ou seja, somou-se à doutrina Monroe, de autoria do presidente dos Estados Unidos, que recebe o mesmo nome, né? Então, conjugado com a política do grande porreta, esse colorário foi o marco de um período de controle direto dos Estados Unidos sobre os países latino-americanos. Então, aqueles três projetos que eu mostrei para vocês vão somar, agregar uma força de valor para que os Estados Unidos avance, né, nessas áreas aí de conquista. Eu tenho aqui alguns exemplos, por exemplo, Cuba, em 1898, auxílio na Guerra de Independência contra a Espanha, anexação das Filipinas e Porto Rico como indenização, Baía de Guantanamo, área de 117 quilômetros da ilha, passa a pertencer aos norte-americanos. Eu tenho aqui uma emenda Platt, que foi um dispositivo legal inserido na Carta Constitucional de Cuba, que autorizava os Estados Unidos a intervir naquele país a qualquer momento em que interessasse, ou seja, em que os interesses fossem recíprocos, tanto do lado de Cuba como do lado dos norte-americanos. Ambos os países, caso fosse ameaçado, um agia em favor do outro. Dessa forma, na prática, Cuba passou a ser um protetorado estadunidense, certo? Então, assim, vocês sabem, vocês estudam isso em geografia, vocês sabem que Cuba, durante muito tempo, Cuba é uma ilha, e durante muito tempo ficou, como é que diz, dominada, né? A influência norte-americana foi muito forte nessa região, né? E isso se deu graças a essa emenda que foi assinada na Carta Constitucional de Cuba, né? Claro. E aí nasce a figura de Fidel Castro, né? Maior inimigo norte-americano, e essa história ela vem se arrastando ao longo do tempo. O Panamá, em 1903, estímulo ao movimento separatista em relação à Colômbia. Tudo isso a gente viu lá no mapa. Direito de conclusão das obras do canal, né, interoceânico do país. Exploração do canal do Panamá, livre durante todo o século XX. Né, e a Nicarágua. A Nicarágua ela, sofreu uma intervenção militar no país de 1909 a 1933. Bom, essa política aqui do Big Stick, América não é dos americanos. Claro que é. É uma coisa interessante. Eu achei muito massa essa charge aqui, certo? Que é uma forma de criticar o poder de intervenção norte-americano na América Central, né? Nessas áreas todas aí de controle, né? Então, eu tenho aqui um personagem que é vítima do expansionismo inglês e claro, uma crítica, uma sátira a essa política do grande porreta, né? A América não é dos americanos? Essa é a pergunta. Claro que é.
Mas vocês não são, né? Vocês são sul-americanos. E nós sabemos que isso é muito, muito comum na atualidade. Nós somos latinos, sul-americanos. Sul-americano é diferente de ser americano. Então, o título de americano é um uso exclusivo dos norte-americanos, né? E as outras áreas da América ou são latinos ou são sul-americanos, ok? Opa, voltando aqui, a dominação colonial na Ásia e Oceania, né, nesse período. Então, nós temos aqui possessões, isso dentro de uma visão mais macro, né, do imperialismo. Agora, num contexto mais europeu, né, nós temos aqui a região da Índia, da Oceania, né, algumas áreas que foram controladas, né, por vários países imperialistas desse período, inclusive pelos Estados Unidos, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, possessões alemãs, possessões dos ingleses, possessões dos holandeses, possessões dos francos, né? Que são os franceses, possessões dos norte-americanos. Olha só aqui, Filipinas, Hong Kong, né? Nessa área aqui, olha os Estados Unidos aparecendo, além da parte da América Central. Olha ele aparecendo também aqui na Ásia. E possessões japonesa, né? Que é essa região aqui da Coreia, certo? E um pouquinho aqui da Formosa. Japão. E aí a gente vai entender por que os Estados Unidos vai ter um embate com os japoneses aqui, nesse conflito aqui, certo? Inclusive tem um filme muito bom que a gente estuda, que é Pearl Harbor, né? Que é um embate aqui entre os norte-americanos e os japoneses. Bom, seguindo, vamos agora falar dos conflitos imperialistas. Vamos falar do nacionalismo na Ásia. Pegando a Guerra dos Cipaios, 1857 a 1859. Quais são os países aqui que estão demandando esse espaço? A presença da Inglaterra contra os indianos. Estamos falando de uma resistência, né, à chegada de um país europeu nesse território. Então, qual foi a causa? Concorrência inglesa destrói produção local de tecidos. Como o objetivo dos países imperialistas era provocar uma paralisia interna nessas áreas de domínio, né, e neutralizando essa atividade comercial e usufruindo de todas as vantagens comerciais. Com certeza isso não vai ser fácil de se aplicar, nós vamos ter resistência. E tivemos aí a chamada Guerra dos Cipaios. A Índia torna-se oficialmente uma colônia britânica. Nossa, perde sua autonomia política e econômica e passa a ser uma região de exploração. Todo mundo sabe qual é a relação de uma metrópole para uma colônia, né? Quando um espaço ou uma civilização torna-se colônia, perde totalmente o seu poder de influência no espaço. Então, aqui, a região, né, onde ocorre esse conflito aqui na Índia, certo? No Tibete, em Nepal. Ok? Bom, outro conflito. Na Ásia também, Guerra do Ópio, né? 1841 a 1842. Também um bloco de resistência, né, à chegada dos países europeus. Então, vamos aqui. De novo a Inglaterra, mas dessa vez não mais a Índia, mas a China, né? O conflito agora é com os chineses. Então, qual a causa? A China tenta proibir o consumo de ópio no país. E a Inglaterra, né, ela está ganhando com a exploração dessa droga dentro da China. O governo chinês conhecia a droga, sabia dos danos que essa droga provocaria para a nação
chinesa, portanto, o uso lá era proibido. Só que a Inglaterra percebe que essa droga ela vai render muito dinheiro. Então, ela estimula, né, tanto o uso, os chineses passaram a ficar viciados, dando trabalho ao governo, como ela extrai para comercializar na Europa. E aí, um carregamento inglês de 20 mil caixas de ópio é jogado ao mar pelas autoridades chinesas. Isso foi o estopim, né, do movimento. Bom, aqui eu tenho, por exemplo, esse episódio aí do lançamento dessas 20 mil caixas dessa droga, e aí uma guerra, né, travada, a Inglaterra atacando os chineses. E olha só, aqui a droga, né, chamado o ópio, né, que passou a ser consumido largamente na China e deixando os chineses viciados, né, com essa droga que era proibida o uso interno. Temos também aqui, ainda na Ásia, uma consequência desses episódios, né, desse conflito com a China. Então, o resultado aí foi o chamado Tratado de Nanquim. Que tratado foi esse? Olha só. Primeiro, para que eles pudessem dialogar, consensar, né, Inglaterra e China tiveram que fazer acordos. Então, foi garantido a abertura de 5 portos ao livre comércio para a Inglaterra, a eliminação do sistema fiscalizador do governo chinês contra a Inglaterra, e Hong Kong foi entregue à Inglaterra por 155 anos. Então, nós temos aqui, né, a imagem do espaço geográfico onde a Inglaterra ela dominou essa região durante 155 anos. Isso para que houvesse uma trégua, né? Porque o poder de fogo da Inglaterra era superior ao poder de fogo dos chineses. Claro que os chineses, essas civilizações indianas, chineses, são civilizações milenares, né? E a gente sabe disso, que eles têm uma cultura muito forte, eles têm muita sabedoria, mas isso não foi suficiente para vencer, né, o impacto armamentista da Inglaterra nesse período. Acompanhando no livro de vocês aí para tirar dúvidas, né? Esse material está aí no livro de vocês. Ainda na Ásia, nós vamos ter a Guerra dos Bóxeres, né? Isso acontece em 1900. Lutas marciais, por isso que eles eram chamados, porque eles faziam parte de um grupo que usava essa arte marcial como uma base para a sua cultura. E aí eles ficaram conhecidos como boxers, né? E vamos, então, trata-se do que nós chamamos de nacionalismo chineses versus potências estrangeiras. Agora não é só a Inglaterra, veja só. Agora é contra a Inglaterra, a França, contra os próprios Estados Unidos, a Rússia, a Alemanha e o Japão, que estão ampliando os seus espaços de domínios e entrando de forma avassaladora na região da Índia, da China, né? E tomando, neutralizando todas as forças locais, né? Lembrando que esse movimento não é um movimento pacífico, é um movimento que demanda conflitos, né, e resistência. Então, esse movimento ele tinha um caráter anticristão, anti-ocidental, xenófobo e tradicionalista. Ou seja, os nativos, os chineses, eles não eram cristãos, eles eram budistas, então, portanto, essas nações chegavam usando o nome de Deus, né, do cristianismo, anti-ocidental, odiavam a Europa, os países europeus, né, odiavam essas nações, e eles eram tradicionalistas. Por quê? Porque eles eram milenares, né, povo milenar, uma cultura, né, foram os primeiros povos, né,
África e o continente asiático. Consequência: reconhecimento das concessões feitas anteriormente aos países estrangeiros, ou seja, essas nações, por mais que elas se rebelassem, né, elas nunca iam vencer e não venceram, elas tiveram perdas grandes, porque é uma carnificina, são os urubus que adentram nos espaços e usam sua arte de guerrear para neutralizar as forças dos nativos. Então, eles acabaram se rendendo à política desses países. Então, eu tenho aqui imagens, né, de lutas, mas não foi suficiente para vencer os domínios, né, desses países imperialistas. Aí eu vou falar um pouco do Japão, né, como uma região também milenar, é uma região da Ásia, porém, ele sai na frente. Por que ele sai na frente? Porque vai acontecer aí um processo de industrialização muito grande. Até o século XIX, eles se mantiveram afastados dos europeus. Mas depois eles começam a se aproximar da cultura europeia e eles começam a copiar o modelo de industrialização que é adotado na Europa. Então, até então eles tinham poder nas mãos, o poder local estava nas mãos da aristocracia rural, os daimyos, né? E eram amparados por guerreiros profissionais, os samurais, né? O comando do país era de uma família famosa, né? O shogunato, e eles eram governados por um imperador, Mikado, né? Que era um poder meramente simbólico na época. Em 1854, os americanos forçam a abertura do mercado japonês e aí nacionalistas iniciam oposições ao governo, né, do shogunato e une-se ao imperador, e esse imperador ele começa a aplicar um processo de inovações, né, econômicas, tecnológicas e transforma o Japão num país industrialista. Então, aí acontece o que nós chamamos de centralização política. Antes, o poder do imperador ele era apenas um governo simbólico. A partir desse momento, desse episódio aí, há uma centralização do poder nas mãos desse novo imperador, e esse novo imperador vai impulsionar a sociedade para uma grande industrialização. Vai haver grandes investimentos estatais em setores estratégicos, como a educação, como a tecnologia, né? E, claro, por que não falar no sistema militar, incentivos aos projetos industriais, o governo vai começar a ofertar bolsas para pessoas jovens que querem estudar, né? Tanto na Europa, né? Nos diversos países da Europa, como uma forma de capacitação e, ao mesmo tempo, para conhecer a cultura ocidental, né? E trazer de volta para o Oriente e eles começarem a modificar a sua infraestrutura. Então, começa a surgir a emissão de moedas, né? E vendas de empresas estratégicas e estatais, né, ao setor privado para controlar a inflação. Enfim, o imperialismo ele começa a aparecer a partir dessa chamada Era Meiji, ou seja, um processo de grande abertura para a industrialização, para a tecnologia, para a inovação dentro do Japão. E isso vai fazer do Japão uma grande nação, a ponto dela estar lado a lado com os países europeus e com os Estados Unidos, um país da América, na chamada concorrência concorrência imperialista nesse momento. Então, eu tenho aqui, né, uma coisa interessante. Eu peguei esse mapa, achei muito interessante que a gente pode estar fazendo uma análise aqui, né, o antes e o depois, o continente africano antes
da partilha e o continente africano depois da partilha. Então, a fim de evitar guerras entre as potências europeias pelos territórios africanos, o chanceler alemão Otto von Bismarck convocou uma reunião com os representantes dos países europeus que tinham possessões na África. Interessante. Nenhum representante africano foi convidado a participar dessa reunião. Estamos falando aí da chamada Conferência de Berlim, que deu direito aos países imperialistas, evitando um conflito, um enfrentamento entre eles, de pegar a África e dividir em pedacinhos e cada um tomar posse do seu território. Então, nós temos aqui, ó, né, uma África livre e uma África dominada pela influência dos países imperialistas europeus. Bom, essa conferência, a gente chama de Conferência de Berlim, foi a conferência que retalhou, dividiu como se divide uma pizza, né? E cada um pegou sua parte. Então, essa conferência ela foi realizada na capital alemã, que definiu a partilha colonial da África entre as potências europeias, né? Então, aqui eu tenho uma imagem, né, representando essa discussão, lembrando que nessa mesa não tinha nenhum representante africano, né, porque eles desconheceram o direito dos nativos locais. E aqui está a figura do idealizador, que é o chanceler alemão, né, Otto von Bismarck, que era o cara, né, e que até a chegada de Hitler lá, esse homem era o homem mais forte da Alemanha. E aqui nós temos, né, a divisão, né, o mapa da África em uma mesa sendo discutido, né, e até que eles chegam a um consenso para ver quem vai se apropriar de que território. Então, reunidos sob o pretexto de legitimar a dominação belga, né, do rei Leopoldo II sobre o Congo, eles vão estabelecer, né, um critério de divisão desse território. Então, estabelecer o quê? Para reivindicar um território, um país europeu tinha que ocupá-lo. Essa é a teoria deles. Eu não vou lá, como é que diz, pedir permissão. A gente entra pelo poder das armas e se apropria. Então, aqui eu tenho, né, os espaços e as divisões, cada país representado aqui, né, a Alemanha, a França, a Inglaterra, né, estão sendo distribuído aqui as possessões dos territórios africanos. A partir desse momento, a África vira uma coxa de retalho. Consequência do neocolonialismo ou do novo imperialismo. Desestruturação de sistemas produtivos locais, fome endêmica, miséria crônica, perda da identidade cultural, submissão econômica das regiões dominadas, agravamento de conflitos regionais, desenvolvimento de nações industrializadas e disputas imperialistas que vai desembocar na Primeira Guerra Mundial, né? Então, assim, a gente vai ver uma região com muitos conflitos regionais, muita pobreza, muita miséria. E aqui eu tenho uma imagem de uma criança, né, vítima, né, dessa miséria, vítima dessa partilha do imperialismo europeu, tanto na Ásia como na África, certo? Bom, e aqui nós encerramos a nossa aula, fechamos o nosso capítulo. Espero que vocês tenham entendido. Caso não tenha entendido, já registrou suas dúvidas. Então, agora você vai se aprofundar estudando e, em caso de dúvida, estarei no plantão
para poder atender vocês. Um beijo, um grande abraço, sucesso para vocês e nessas avaliações que vocês tirem a melhor nota. Essa é minha esperança, minha expectativa. Beijo e até a próxima aula.